Fala pessoal, a nossa aula de hoje vai ser sobre magnetismo e a parte 1 e a parte 2 vai ser sobre eletromagnetismo. Então, os ímãs, quando falamos em magnetismo, falamos em ímãs, né? Então, a gente pode ver ali o Papaléguas, o coiote, sendo atraído, o ímã está sendo puxado por uma força magnética, né? O ímã está sendo puxado por uma força magnética e o movimenta. Na outra imagem vemos um gel com malhas de ferro, né? Atraindo também um ímã. Na outra imagem vemos dois ímãs sendo atraídos tentando estourar a maçã. E na outra imagem vemos uma pilha com um super ímã embaixo e com um fio, né? Que a corrente em um fio, em um condutor, gera um campo magnético e por isso ele começa a girar. Então isso seria na parte de eletromagnetismo. Então, um pouco da história do ímã, ele surge na cidade grega de Magnésia, onde muitos magnetos naturais eram achados, né? Hoje esses magnetos são materiais que contêm magnetita, um ferromagneto natural. Fe, né? Um óxido de ferro, né? Magnético, né? Que é Fe3O4, 3 átomos de ferro e 4 de oxigênio. Então, esse material aqui, um natural, um ímã natural, esses aqui, materiais, né? A magnetita. Então, em Plínio, né? De 23 a 79 depois de Cristo, descreveu uma montanha próxima ao rio Hindu que era feita de uma pedra mágica. Essa pedra atraía o ferro. Eles não sabiam que era um ímã, era uma pedra mágica. E os chineses, né, alguns anos depois, né, em 121 depois de Cristo, já sabiam que a haste de ferro aproximada desses magnetos naturais adquiria e retiraria as propriedades magnéticas. Ou seja, você pega uma tesoura, né, você passa, né, num ímã, ela fica magnética, entendeu? Ela adquire aquela propriedade, só que é temporária. Se você aquecer, tem um ponto chamado ponto Curie, que você consegue retornar a propriedade original através do aquecimento. Então cada substância tem uma tabela, né, que é ponto Curie, para deixar de ser magnética. E que esta haste também, ao ser suspensa por um fio, se alinharia na direção norte e sul. Então eles inventaram a bússola. Os chineses que inventaram a bússola, né? Então, prosseguindo, né? Olha que coisa interessante, né? Os trens que flutuam nos trilhos, como isso é possível, né? Então, o Leviathan Maglev, tem lá no Japão, que ele viaja 500 km por hora, mais rápido que um avião, um tipo de aviões, né? Esse Maglev, ele é diferente do trem-bala, que é aproximadamente 300 km por hora. O Maglev, eles são colchões magnéticos, bobinas que flutuam o trem, né? Ele se movimenta sem atrito, né? Então, um trem muito rápido, que é a tendência do futuro. Também tem uns carros, né? Mas carros elétricos, né? Mas por interessante que o carro elétrico é chamado de Tesla, que é a unidade de campo magnético, né? Vamos lá. Unidade do magnético, né? Do módulo magnético. Então os ímãs são corpos que apresentam fenômenos notáveis, denominados fenômenos magnéticos, sendo os principais: a atração, que eles atraem, por exemplo, ferro, que é a limalha, fragmentos de ferro, né? E as extremidades, nas extremidades chamadas de polos do ímã. Então o ímã tem dois polos, um polo norte e um polo sul. E essas extremidades, né, são os pontos que é mais intenso o poder da ação magnética. Então, quando suspensos, de modo que possam girar livremente, eles a orientam aproximadamente na direção norte e sul geográfica do lugar, né? Então, o polo norte do ímã é a região que se volta para o norte geográfico e o polo sul que se volta para o sul geográfico, né? Então, o norte do ímã, ele aponta aproximadamente para o norte geográfico da Terra. A Terra tem dois polos, um polo norte e um polo sul. O ímã aponta, se alinha com esses polos da Terra. O norte do ímã com o norte geográfico e o sul do ímã com o sul geográfico. A gente vai entender por que
acontece isso. E é aproximadamente, não é exato. Então, continuando, né? E os ímãs também exercem força de atração e repulsão, né? Então, o mesmo nome é atração, nomes diferentes, repulsão. Então, norte com norte do ímã, norte com norte, vai ser uma força de repulsão, a força magnética de repulsão. E norte com sul, a força magnética, ou sul com norte, tanto faz, é de atração, né? A força de atração. E sul com sul também é uma força de repulsão, né? Outro princípio que você não consegue separar os polos, né? O princípio da inseparabilidade dos polos de um ímã. Então, se você cortar esse ímã aqui ao meio, né? Ele não vai conseguir separar o polo norte com o polo sul. Ele sempre vai ter dois polos, norte e sul. Cortar novamente, sempre irão existir dois polos magnéticos, né? Então vamos continuar aqui com o nosso. Deixa eu ver aqui o HD está cheio, não. Continuando a apresentação, né? Então, um campo magnético, né, é a região do espaço, né, do ímã, onde um corpo, né, ele pode sofrer ação de uma força magnética. Isso é a definição de campo, né, aquela região. E esses pontos nós podemos associar um vetor indução magnética. Então, e a unidade é Tesla, né, no sistema internacional. Vou explicar isso aqui direitinho. Olha, um ímã, ele tem dois polos, norte e sul. Dentro, as linhas de indução magnética são as regiões onde pode ocorrer a ação desse campo, né? Elas saem do polo norte e entram no polo sul. Saem do norte e entram no sul. Nascem no norte e morrem no sul. E no interior do ímã é do sul para o norte. No local onde as linhas estão mais próximas, que são aqui nas pontas, o campo é mais intenso. Na região, essa parte está menos próximo, né? Tem menos linhas e mais afastadas, o campo é mais fraco. Vamos supor que o campo aqui seja 5 Tesla, e vai diminuindo, né? 4 Tesla, 3 Tesla, aqui esse B seria igual a 3 Tesla, aqui vai aumentando depois, né? 4 Tesla, depois volta a ser 5 Tesla. Então aqui é só um exemplo, né, que vai variando esse campo. Esse é um campo que fica variando, né? Então sai do norte, as linhas entram no sul e o vetor campo é tangente a essas linhas. Então um ponto aqui, né, ele é tangente. Eu vou seguindo essa seta, né? Tangente é uma reta que corta somente um único ponto. Então esse é o vetor campo magnético B. Continuando, agora nós temos, e o campo aqui é variável. Nesse caso aqui é um campo uniforme, né? Sai do norte e entra no sul, e aqui o vetor tangente é paralelo às linhas de indução. Aqui em qualquer ponto desse, o campo, por exemplo, se fosse, seria 5 Tesla em qualquer ponto desse aqui, porque é um campo constante, né? Antes de falar do campo magnético terrestre, eu vou mostrar aqui um exemplo. Então nós temos aqui um ímã com dois polos, norte e sul. Ao aproximarmos, aqui é uma bússola, um polo norte em vermelho e o sul em branco. O norte da bússola é atraído para o polo sul do ímã. Se eu vou colocando aqui, vai atraindo, olha. E essa região ao redor, com esses micro ímãs, é o campo magnético gerado por esse ímã. Agora, se eu colocar essa bússola aqui, olha, ela vai girar até ficar em equilíbrio e o norte do ímã ser atraído pelo sul da bússola. Então esse aqui é o vetor dentro do ímã, ele sai do sul e vem até o norte, tá vendo? Depois arrodeia aqui, o campo B, né? Fica rodeando. Aqui a intensidade do campo. Vamos lá, continuando, né?
Então, o campo magnético terrestre. Vimos que um ímã, ele suspenso, ele aponta aproximadamente para o norte da Terra. Não é? O norte do ímã aproximadamente para o norte da Terra. Por quê? Porque se norte com norte é a repulsão do ímã. Mas como é que ele aponta para o norte geográfico da Terra? Porque o norte geográfico não é o norte magnético, é geográfico. Então, em seu livro, né, The Magnet, publicado em 1600, William Gilbert, ele explicando a orientação que as bússolas adquirem, afirma que o próprio globo terrestre é um grande ímã. Então, nós vemos aqui que se o ímã aponta aproximadamente para o norte da Terra, então significa, então ele ficaria alinhado assim, aí, com um certo ângulo, aí, norte e sul. Por que esse ímã aponta para o norte da Terra? O ímã aqui ficaria assim, alinhado com a Terra, né? Norte e sul desse jeito, o ímã aqui, qualquer região, né? Tentaria apontar para essa região aqui. Aí. Por quê? Porque no norte da Terra geográfica existe um sul magnético. Por isso que o norte da bússola, porque a bússola aponta sempre para o norte, né? Porque no norte da bússola aponta para o sul magnético da Terra. E o sul magnético da bússola aponta para o sul geográfico, porque no sul geográfico tem um norte magnético, né? Parece complicado, mas é fácil de entender, né? O norte do ímã aponta é atraído para o sul. Então significa que no norte da Terra tem um sul magnético. E por que aproximadamente? Porque aqui tem um ângulo, né? É um ângulo de 11 graus. 11 graus é o ângulo, né? 11 graus é o ângulo que forma. E esse ponto aqui localiza-se no Canadá. Você vai ver no próximo slide. E esse aqui no ponto círculo polar ártico. Então aqui, olha. As linhas de indução magnética, né? Então, aqui fica no Canadá, uma bússola, um ímã. Iria apontar para o Canadá e o continente ártico, né? Então aqui, ele está vendo aqui a Terra como um grande ímã. O polo norte sai do norte, tá vendo aqui? Sai do norte a linha de indução e entra no sul. Sai do norte, entra no sul, tá vendo? Tá saindo do norte, entra do sul. Então sai do sul da Terra geográfico, que é o norte magnético, e vai em direção ao sul magnético, que é o norte geográfico, né? Então vamos ver aqui um exemplo. Aqui, planeta Terra, né? Então uma bússola, né? Repare que aqui o norte da Terra, a Terra é como se fosse um ímã, né? Então aqui em cima aumenta aqui a intensidade do campo para a gente enxergar melhor, né? A Terra é como se fosse um ímã. E no norte da Terra encontra-se o sul magnético. E no sul da Terra encontra-se o norte magnético. Por isso que a bússola, ela aponta, deixa eu botar para esse lado, né? O norte da bússola aponta aproximadamente para o norte da Terra. Eu não consigo botar aqui em cima, né? Deixa eu botar aqui. Vou botar aqui, pronto. Olha, o norte da bússola, tá vendo essa parte vermelha da bússola? Ela aponta aproximadamente para o norte da Terra. E o sul da bússola aponta para o sul da Terra. Por quê? Porque no sul da Terra tem um norte magnético e no norte da Terra tem um sul magnético, né? Continuando. Então, a importância do campo magnético terrestre é porque ele serve como uma proteção de vento solar, né? O Sol ele libera partículas carregadas, né, e essas partículas carregadas podem destruir a camada de ozônio, que protege da radiação ultravioleta de alta frequência. Então, esse campo ao redor da Terra, na hora que vem essas partículas carregadas, a força magnética igual a QVB seno θ. Ou seja, um campo magnético ele pode mudar a direção de uma partícula carregada. Se eu tenho um elétron, né, e tenho em movimento o campo magnético B, aqui forma de 90 graus, né, para ter intensidade máxima, ao entrar nesse campo, ele vai mudar a sua trajetória, né, ou para cima ou para baixo.
Aí vai ser a regra da mão espalmada. Então, que é o caso da TV de tubo, né? Que utiliza essa mudança dos televisores antigos de tubo, de direção dos elétrons para formar a imagem. Então, a Terra protege, então, esse campo, essas partículas são protegidas pelo campo magnético terrestre e formam aquelas auroras, né? Essa parte roxa aqui. Então, o CMT também é usado como processo de telecomunicações, né? Sendo fundamental para o processo de navegação de alguns animais. Então, tartarugas, albatrozes, bactérias, elas conseguem perceber o campo magnético terrestre. Acho que até alguns pássaros. Então, a natureza é incrível, né? Então, bora para os exercícios. Então, primeira questão. Indique a única afirmação incorreta. Vamos lá. A primeira aplicação na prática do magnetismo foi desenvolvida pelos chineses, a bússola. Sim, a gente viu na nossa aula que os chineses que inventaram a bússola. As denominações Polo Norte e Sul foram dadas por Pierre. Sim, né? Verdadeiro. Os estudos sobre o magnetismo iniciaram-se a partir da percepção de que materiais atritados poderiam atrair mutuamente. Falso. Então, essa aqui é a questão falsa. Eletrização por atrito, corpos de materiais diferentes ao serem atritados, ambos adquiram cargas mesmo no módulo e sinais opostos. Quem vai perder ou ganhar vai ser pela série triboelétrica. Então isso aqui é eletrostática, não é eletromagnetismo. Aqui então os estudos sobre magnetismo não, sobre eletrostática. Okay? Então o erro é esse aqui, eletrostática. Próxima questão. Sobre o campo magnético terrestre, assina a alternativa falsa. O polo norte magnético encontra-se no polo sul geográfico da Terra. Olhem, o polo norte magnético encontra-se aproximadamente no sul geográfico da Terra, né? Mas vou considerar porque as outras questões, né, colocaram o mesmo texto, então vamos considerar como verdadeiro, mas o correto é aproximadamente, tá, ok? O norte magnético, né, encontra-se no sul geográfico da Terra, ok? Mas é aproximadamente, é 11 graus. O polo sul magnético encontra-se no polo norte geográfico da Terra. Verdadeiro. Seria aproximadamente essa questão correta. O campo magnético terrestre é mais fraco na região dos polos. Falso. Né? O campo é mais intenso. O campo magnético terrestre é mais intenso na região dos polos. Verdadeiro. Então essa questão é falsa. Totalmente falsa. Né? Nos polos do ímã, né, você viu que ele é mais intenso, o campo magnético, né? Um pequeno ímã é colocado nas proximidades de uma barra de ferro sobre situação. Assinar a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. O ímã atrai a barra de ferro com a mesma intensidade que a barra de ferro atrai o ímã. Sim, verdadeiro. Logo essa aqui. Somente o ímã atrai, somente a barra atrai, é maior ou menor a força? Não, vou explicar. Né? Quando você pega um ímã, né? Vamos pôr aqui um ímã norte e sul. Vou colocar aqui um skate, pronto. Um skate magnético, né, de ferro, pronto. E tem uma pessoa aqui, né, que é um ímã de, sei lá, um ímã de 2 toneladas. Aqui tem 50 quilos, pronto. Vamos só um exemplo. O que acontece? Uma força de atração. Então, aqui vai ter uma força de atração, aqui vai ter uma força de atração, né? Então aqui vai ter uma força magnética e aqui uma força magnética. Quem vai ser atraído? O ímã vai ser atraído por essa força e a pessoa também. Mas por que você vê a pessoa só indo rapidamente em direção ao ímã? Porque a força igual a massa vezes a aceleração. A aceleração igual a força sobre massa. Então, para uma força constante nos dois, o corpo que tiver uma menor massa vai ter uma maior aceleração, né? Então por isso que tem menor massa que vai ser atraído mais rapidamente. Isso é muito interessante. E porque quem estuda vetores, né, as forças não se anulam, né? Porque se tem dois vetores opostos, né, por exemplo, se eu pego uma caixa e puxo, um puxa para um lado com a força, outro puxa para o outro lado de 5 newtons, por exemplo, né? Vai dar zero a força resultante. E por que não dá? Porque a força ela age em corpos diferentes. Uma age no skate e a outra age no ímã. Por isso que ela não é anulada. Okay? Então é bom saber esses
conceitos da terceira lei de Newton e da segunda lei de Newton, né? Então vamos lá, quarta questão. Nas proximidades do polo norte geográfico da Terra encontra-se o polo norte magnético. Agora também que é mais correta a questão, nas proximidades, no norte geográfico, encontra-se o norte magnético. Não, no norte geográfico da Terra encontra-se o sul magnético. Então é falso, né? Os polos norte geográfico e sul magnético da Terra encontram-se exatamente no mesmo local. Falso, né? Falso. O norte está em cima, né? Referência didática dos livros, né? Está embaixo. Ou estão opostos. Polos de mesmo nome se atraem. Falso. Mesmo nome se repelem, né? Os polos magnéticos norte e sul de um ímã são regiões eletrizadas. Não, falso. Quando o ímã é quebrado em dois ou mais pedaços, cada um deles continua tendo dois polos. Sim. Princípio da inseparabilidade dos polos magnéticos. Próxima questão. A figura representa alguma linha de indução de um campo. Já percebemos aqui que é o polo norte, aqui é o lado do norte, né, que está saindo aqui é o sul. Copie a figura e desenhe o vetor de indução magnética. Então o vetor é tangente ao ponto, né? Então seria aqui, você ia cortar um ponto, né? Seria um vetor aqui B, e aqui seria outro vetor B, tangente a esse ponto. Em qual desses pontos é mais intenso? O ponto A. Por quê? Porque as linhas estão mais próximas, aqui as linhas estão mais afastadas. Então, o ponto E, o campo é mais intenso, onde as linhas de indução estão mais próximas, as linhas de indução magnética. Sexta questão, nós temos aqui, identifique quem é X, né? Aqui está saindo de X, X é o polo norte, e aqui é o polo sul. B, X é polo sul. Por que X é norte aqui nesse caso? Porque a linha está saindo dele, né? O campo está saindo dele. Porque X é sul e aqui é norte? Porque as linhas de indução estão entrando, né? O campo está entrando. Nasce no norte e morre no sul, entra no sul. E nessa letra C, X é norte e aqui é sul. Porque o campo está indo do norte para o sul. Está entrando no sul. E última questão, antes de nós começarmos o eletromagnetismo, que vai ser para a próxima aula, né? Na próxima semana. Vamos lá. Na figura, dois ímãs iguais em forma de anel são atravessados por um bastão que está preso, que está em uma base. Então nós temos dois ímãs iguais. E nós temos uma base de madeira que não vai interferir na força magnética, né? E considera que o ímã está em equilíbrio e que o atrito entre eles é bastante desprezível. Então não há atrito entre o bastão. Então o que acontece? A pergunta é, então essa base, eu tenho esse ímã, ele está levantando esse outro ímã aqui. Digamos que essa base seja uma balança, né? E vai medir aqui o valor, né? Digamos que um ímã tenha, sei lá, 50 quilos, né? 50 quilogramas, né? 50 newtons, pronto, ou 5 quilogramas, né? Vamos lá. 5 quilos, pronto, um peso, ou a massa, né? Peso não, a massa. A massa seja 5 quilos, a balança marcando a massa. Desse aqui, a pergunta é, como esse está flutuando? Esse aqui também tem 5 quilos, né? Como esse está flutuando? O peso que a base recebe, tem um peso aqui. É o peso, coisa assim, só de um ou dos dois? E agora, né? Então, se esse ímã está recebendo uma força magnética, né? Como a terceira lei de Newton, né? Os dois recebem força. Aqui recebe uma força magnética e aqui recebe também uma força magnética, né? Porque age nos dois corpos a força magnética. Essa força magnética, se conseguiu levantar o ímã a uma certa distância aqui e chegou em equilíbrio, a força magnética está sendo igual ao peso desse ímã. Está parado, né? Então, a força magnética está sendo igual ao peso. Está em equilíbrio. A resultante é zero. Então, está aqui, flutuando, paradinho. Logo, se essa força magnética é igual ao peso, essa força magnética também é igual ao peso. E o que acontece? Repare que, como essa força age no mesmo corpo, a força resultante é zero, né? Ok, porque está parado, não há aceleração, está parado, não há mudança de velocidade ou movimento. Porém,
essa força aqui também age no mesmo corpo, né? Essas duas. Agora a força resultante aqui nesses dois vai ser igual a peso mais a força magnética, né? Porque os dois estão para baixo, mesma direção e sentido, vou somar os vetores. Como a força magnética é igual ao peso, então a força resultante vai dar P mais P, que vai ser igual a 2P. Logo, a força da base tal é igual a 2 vezes ao peso desse ímã. Vai somar, né? E pronto. Espero que tenham gostado, né, da nossa aula. Qualquer dúvida é só perguntar no WhatsApp. Valeu, falou e fui.